Se eles se voltarem contra nós por alguma razão, eles são uma ameaça fortíssima. Sim. Ponto pacífico. Em alguns casos, Carol, eles são tão semelhantes a nós que eles poderiam passar despercebidos num supermercado, num shopping center. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje nós vamos de entrevista. No vídeo de hoje nós vamos conversar com o maior ufólogo do Brasil, Ademar Jevaer. Conhece o Jevaer? Editor da revista UFO, o dono da revista UFO, o dono da toda? Ele que em 1985 fundou a primeira revista de ufologia que já existiu na história da humanidade, a revista UFO. E eu tenho certeza absoluta que as histórias que ele vai contar aqui no canal, incluindo a história da abdução dele, são inéditas e você nunca ouviu em lugar nenhum. Além dele ser um dos maiores ufólogos do Brasil, ele já conduziu mais de 800 pesquisas ufológicas e esteve envolvido nos maiores casos ufológicos do Brasil: Operação Prato, ET de Varginha e Noite Oficial dos OVNIs. Ou seja, a entrevista de hoje está imperdível. Sem mais delongas, com vocês, Jevaer. Jevaer, eu vi que você era professora de Química. E daí você largou a escola, largou ser professor para se dedicar integralmente a investigar os mistérios ufológicos. Aconteceu alguma coisa sobrenatural para que você fizesse isso ou foi só interesse mesmo? Bem, eu sempre fui apaixonado por química e por ufologia. Essas duas paixões competiam dentro do meu coração. Ao mesmo tempo em que eu estudava química de maneira autônoma, né? Eu era um fuçador de bibliotecas e livros de química, conhecia em profundidade química orgânica. Ao mesmo tempo eu era um autodidata de ufologia, porque você sabe que não existe cursos de ufologia. Agora que nós estamos começando, faz uns 2 anos, a ministrar cursos de ufologia pela Academia Brasileira de Ufologia. Aí a vida foi seguindo. Aos 20 anos eu tive meu primeiro filho, e aí eu tive que trabalhar muito para poder sustentar minha família. Não tinha outro jeito. E o que eu sabia fazer era dar aula de química, porque aula de ufologia ninguém ia querer, né? Aí aconteceu, eu cheguei num ponto que eu falei, mas peraí, eu não posso mais pesquisar discos voadores, eu não tenho mais tempo. Eu tenho que dar aula de manhã, de tarde, de noite. Eu dava aula em 4 colégios, em Campo Grande e em um em Dourados, para o qual eu tinha que ir todo final de semana para dar aquela bendita aula e não ganhava nada. Aí eu pensei, eu tenho que inventar alguma coisa para fazer, para me dedicar à ufologia e para que a ufologia me dê algum retorno para eu poder sobreviver. E eu tive a ideia de lançar uma revista. Não existia nenhuma naquela época. A única que havia antes da minha era a OVNI Documento, da dona Irene Granke, mas que foi fechada lá pelos anos 80. E no começo dos anos 81 eu lancei a Ufologia Nacional e Internacional, que depois virou UFO. E depois eu lancei a UFO Especial e a UFO Documento. E nesse meio tempo todo eu lancei a Psi-UFO, Temas Avançados, coleção Biblioteca UFO, Parapsicologia Hoje. E eu fiz um monte de coisa. Até hoje são mais de 500 exemplares já lançados no mercado editorial brasileiro, que é um recorde mundial. E a revista UFO está sobrevivendo até hoje nas bancas. É a revista mais antiga sobre ufologia. Então, por causa disso, eu larguei a química e me dediquei exclusivamente à ufologia. Eu dei um tiro no escuro. Falei, se não der certo, como é que eu faço? Eu tento voltar a dar aula. Mas, felizmente, deu certo. Embora nesse transcurso todo, a revista tenha quebrado várias vezes. A revista faliu várias vezes, mas todas as vezes eu consegui me reerguer a minha equipe, reerguer o meu escritório e tocar o barco. E estamos aí até hoje fazendo ufologia por profissão e vocação.
E aí, de todas as investigações que você fez, acho que mais de 800 já, né? Por aí. Centenas. Centenas. Em mais de 60 países. De todas essas investigações, tem alguma delas que você acha assim que é o melhor caso, o caso mais sensacional? Alguma coisa que você realmente ficou chocado com o que você viu? Temos 3 casos no Brasil, para ficar só dentro das nossas fronteiras, que são os pilares da ufologia brasileira, que são o caso Varginha, a Noite Oficial dos UFOs, sobre o qual acabamos de lançar um livro, por sinal, e a Operação Prato. Eu me envolvi diretamente na investigação dos 3 fatos, mas principalmente na Operação Prato, porque eu tinha ligações com ufólogos da Amazônia e eu frequentava a Amazônia, sempre frequentei. Antes dessa pandemia, eu ia 2, 3 vezes por ano para a Amazônia, seja no Pará, em Belém, que está perto de Colares, seja a oeste, na região de Anavilhanas, a oeste de Manaus. Esses são os 2 locais em que eu mais me dediquei a pesquisar ocorrências ufológicas. E a gente sabe que a Operação Prato aconteceu lá na década de 70 e tal, mas a gente sabe também que aqueles avistamentos e as luzes continuam aparecendo lá na região até hoje, né? Até hoje. Só que não há mais aquela violência. Que antes tinha, é verdade. Eu até hoje vou lá e ouço as testemunhas, algumas ainda estão vivas, outras já estão com a memória fraca dos fatos. E uma coisa muito interessante que eles me dizem, você sabe que o fenômeno que acometia as pessoas era chamado de chupa-chupa. Esse nome é bizarro, mas é o nome. É o nome, chupa-chupa. Ou vampiros noturnos, luzes, sondas, etc. Mas chupa-chupa, ou apenas chupa, era o nome do fenômeno porque as pessoas acreditavam, com razão, que elas tinham seu sangue sugado. Elas recebiam uma descarga, um raio de luz que ficava preso ao braço, ao peito da pessoa, ao tórax da pessoa. A pessoa tentava se livrar, se mexia para tentar se livrar e não conseguia se livrar, né? Então, esse é o chupa. E muitas testemunhas me falam que vítimas também, né? Me falam que além do sangue, o que foi confirmado que era extraído pela doutora Velaide Cecim, que trabalhava lá, também era extraído o vigor, a energia das pessoas, né? Olha, pessoas como o seu tenente, por exemplo, ele diz que ele nunca mais foi o mesmo. Ele era pescador, ele era lenhador, ele era de subir em árvore, ele era de caçar macaco, ele era um bicho. E, no entanto, ele não tem mais energia para nada. Diz que qualquer ventinho provoca uma gripe. Então seria como aquelas mutilações de gado, né? Mas a mutilação, o gado realmente falece, né? Só que acontecendo com pessoas. Semelhantemente, dá para se traçar um paralelo. As pessoas tinham uma ferida tamanho de uma caixa de fósforo aproximadamente, né? No peito, no ombro, no pescoço. E essa ferida, ela, quando era examinada, a médica dizia: nossa, mas isso aconteceu há 3 dias, 4 dias. Quando foi que aconteceu? Por que vocês não vieram aqui antes? E as pessoas falaram: mas não aconteceu agora. Aconteceu há alguns... Então cicatrizava muito rápido. Muito rápido. A carne ela caía de podre das pessoas. As pessoas sentiam muita dor. Muita dor. E, por sorte, nós tivemos a doutora Velaide lá. Era seu primeiro emprego como médica recém-formada pela Universidade Federal do Pará, que assumiu a diretoria do posto de saúde, que eles lá chamam de unidade sanitária da Ilha de Colares. E ela foi testemunha dos fenômenos, inclusive ela teve receio de ser atacada numa certa tarde, no final da tarde, quando ia caminhando para sua casa.
Então, muito se fala sobre o caso e fala sobre as luzes, mas eu pelo menos não ouvi também falar sobre que tipo de seres faziam isso. O senhor chegou a alguma conclusão? Sim. O próprio Urangi Holanda, quando ele decidiu revelar tudo, ele me ligou e se ofereceu para ser entrevistado. Ele me escolheu para entrevistá-lo. E eu, quando o entrevistei, ele contou que no final da Operação Prato, justamente o que levou ao final da Operação Prato foi ele e um comandado dele, o sargento Flávio. Eles estavam num barco do outro lado, do lado sul da ilha. No lado norte é o Rio Amazonas, no lado sul é o Guajará-Mirim. A ilha tinha como 10 mil habitantes naquela época, mas foi reduzida a 1.000 habitantes. Bom, ele estava lá com o Flávio numa voadora, que é um barco de alumínio, um motor de popa. Foram pesquisar um fato que havia acontecido ali. Quando, de repente, já quase voltando, devido à maré que estava subindo, uma nave cilíndrica do tamanho do comprimento de 100 metros, isso medido pelo Holanda, que era capitão intendente da Força Aérea Brasileira. Portanto, não era um leigo qualquer, era uma pessoa com um senso de responsabilidade muito grande. Ele era o comandante da Operação Prato. Ele disse que essa nave praticamente pousou do outro lado do rio, mas não chegou a tocar o solo. E que eles então pararam tudo. Falaram, não vamos sair daqui enquanto não descobrirmos o que é isso. Uma nave descomunal, imagine você... mais ou menos do tamanho de uma pá eólica, né? Uma usina eólica. Aquela pá, ela tem aproximadamente 100 metros de altura. Só para a pessoa ter uma noção de quão grande. Imagina, e tinha uma portinhola lá no alto, e por esta portinhola saiu um humanoide, um ser igual aos humanos, com 2 braços, 2 pernas, um pescoço, uma cabeça, da qual eles não puderam ver muita coisa porque havia um visor de um vidro escuro, alguma coisa. Mas o ser tinha o mesmo formato que os humanos. O ser tinha exatamente a forma humana. Estava vestido inteiriço com um uniforme esbranquiçado. O senhor acha que tem alguma coisa a ver com Elizabeth Berger? Não. Não? Não acho. Porque a descrição bate, né? Até a roupa que ela usava. Na verdade, se você for vasculhar os casos ufológicos que há por aí, você vai ver que em 99% dos casos, os seres são semelhantes aos humanos. Se mais magros, mais gordos, mais altos, mais baixos, braços longos, cabeças avantajadas, isso não importa. O importante é que a forma que foi usada para se produzir a raça humana é a mesma forma que foi usada para produzir outras raças, que podemos até chamar de humanas ou humanoides, que vêm até aqui, que nos visitam. Então, isso é patente, não tem como ser negado esse fato. 99% dos casos dos ETs, eles são iguais aos humanos. E o senhor acha, por exemplo, que poderiam ser, de repente, seres humanos do futuro, vindo ao presente fazer algum tipo de exploração, pesquisa, curiosidade, não sei? Isso é especular muito, a gente não tem compreensão do que vai ser o futuro. Nós não sabemos nem se vamos estar vivos no dia de amanhã. Eu acredito que o universo esteja completamente populado de civilizações de todos os estágios de evolução, tanto iguais ao nosso, quanto mais abaixo e mais acima. Vou te dar um dado que eu costumo repetir nas minhas entrevistas. A galáxia em que vivemos, a Via Láctea, ela tem 200 bilhões de estrelas, como o nosso Sol. O nosso Sol tem 10 planetas, com vida inteligente. Vamos deixar esse inteligente bem entre aspas. Muito entre aspas. Muito entre aspas. Se isso acontecer em 10% da Via Láctea,
serão 20 bilhões de planetas habitados. Sim. Ah, é muito, é exagero. Vamos colocar em 1% da Via Láctea. Serão 2 bilhões de planetas habitados. Em 0,1% serão 200 milhões de planetas habitados. Quer dizer, ainda assim, por mais que você vá diminuindo esse número, fica uma conta estrondosa. Claro. Agora, quantas galáxias existem? Os cientistas estimam em cerca de 3 trilhões. Então imagine 3 trilhões de galáxias. E se a gente considerar só esse universo, né, Gevere, que a gente tem ainda a possibilidade de outros universos. Outros universos, universos paralelos, Sim. universos que funcionam em outras dimensões. Olha, um espírita que eu respeito demais, que é o Geraldo Lemos, ele me deu uma entrevista em que ele me revelou um dado que eu não tinha conhecimento. Ele me disse que além da Terra, da civilização que habita a Terra, existem outras 6, que seriam 7 civilizações habitando o mesmo planeta. 7. Em dimensões diferentes? Em dimensões diferentes. Então, se levarmos também isso em consideração, o número cresce ainda mais, exponencialmente. É impossível da gente ter a menor ideia de qual a quantidade de planetas habitados, mas pelo menos aqueles que têm vindo até a Terra, seres que têm descido aqui, que aduzem gente, que fazem o que fazem, esses caras têm o formato humano. Isso é ponto pacífico. Em alguns casos, Carol, eles são tão semelhantes a nós que eles poderiam passar despercebidos num supermercado, num shopping center, num restaurante, de tão semelhantes que são conosco. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a humanidade não está confinada ao planeta Terra. A humanidade está espalhada por uma vasta área do universo. São nossos primos, nossos tios, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, sei lá, civilizações que criaram umas outras e assim por diante até que criaram a Terra. E já estamos falando em criar civilizações em outros planetas. Já estamos tentando. Hoje mesmo assisti o voo da Amazon, o Jeff Bezos. Do foguete da Amazon. E há uma semana atrás foi o da Virgin. Então, já estamos falando em colonizar o espaço. Daqui mais 100 anos, isso vai deixar de ser uma ficção para ser uma realidade. Nós vamos certamente colonizar o espaço. Então, é uma coisa tão natural que isso ocorra que eu não entendo como as pessoas têm dificuldade de compreender. Esse é o ponto. Será que é uma dificuldade? Será que é medo? Será que é justamente uma estratégia de controle por parte de quem governa, de quem governa as religiões? Como que o senhor vê isso? Tem uma quantidade de questões geopolíticas e religiosas em torno da aceitação dos discos voadores. Agora, você vê, há 20 anos atrás, 2/3 da humanidade não acreditavam em discos voadores. Hoje, 1/3 acredita que estamos sendo visitados por outras formas de vida. E haja vista o que está acontecendo nos últimos meses, eu diria de 2017 para cá, em que se revelou que o Pentágono pesquisa secretamente discos voadores. Foi revelado agora um documento no dia 25 de junho, um documento que nós traduzimos, publicamos, está no site da UFO, em que é um relatório, em que se afirma que de 144 objetos avistados, um não teve explicação. Não teve explicação. Não teve. Já é alguma coisa. E que dos 144 objetos avistados, ou ocorrências de avistamento, 80 foram por sensores múltiplos, por vários radares de terra, de bordo. E isso está acontecendo. O governo americano
não consegue mais esconder essa realidade. Sim. E ela está vindo à tona cada dia mais rapidamente. Eu estava lendo uma entrevista do tenente Ryan Graves, da Marinha dos Estados Unidos, que foi além de tudo que já se falou até agora. Ele disse que no programa 60 Minutes... Do Austrália, né? Eu assisti. Ele disse que durante 2 anos, praticamente, era visto um UFO todo santo dia. Aí o apresentador falou, opa, você está me dizendo que durante 2 anos vocês viram um UFO por dia? Um UAP, como eles estão chamando agora. E ele confirmou. É incrível, mas é uma realidade, tá vendo? E hoje os políticos americanos estão envolvidos em pedir, em pressionar o Departamento de Defesa a liberar informações sobre discos voadores. O senador Martin Heinrich é um deles, o Marco Rubio é outro, e um é democrata. Marco Rubio, eu conheço ele pessoalmente. Ele era da Flórida, quando eu morava lá. Ele é da Flórida. Um deles é democrata e o outro é republicano. Quando existe essa pressão do Senado, pode ser que as coisas andem mais rapidamente lá, né? Com certeza. O senador Marco Rubio está fazendo uma agitação sem precedentes para pedir que a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, que é o equivalente ao Ministério da Defesa do Brasil, abra os seus arquivos, faça o que, por exemplo, o Brasil fez. O Brasil abriu 20 mil páginas de documentos. 20 mil páginas de documentos que antes estavam classificados, eram secretos, estavam nos quartéis espalhados pelo Brasil todo, hoje estão no Arquivo Nacional, que é a Biblioteca Pública de Brasília. E quem conseguiu esse feito foi a Comissão Brasileira de Ufólogos, junto da revista UFO. A estratégia foi da revista UFO, conduzida pela Comissão Brasileira de Ufólogos, de 2004 em diante. Foi em 2007 que começaram a surgir os documentos. E todo ano uma quantidade de documentos vai para lá. É uma coisa normal. É o único país do mundo que faz isso. Nenhum outro faz isso. Você acha que o Brasil faz isso justamente porque as pessoas não dariam muita confiabilidade para a informação que vem do Brasil? E aí eles falam, deixa. Por que o Brasil faz essa abertura? Por que eles abrem assim? Porque há uma transparência no meio militar aeronáutico do Brasil. E há um clamor da população por esses objetos voadores, por informações a respeito deles. Então, o Brasil é aberto. Nós pedimos e fomos atendidos. Aqui na Argentina, há um movimento semelhante, que é o CEFORA, Centro de Estudos do Fenômeno UFO da República Argentina, que também pede ao governo que abra seus arquivos. E já conseguiram, com bastante êxito, que muitos arquivos fossem abertos. No Peru, também há um movimento semelhante. No Chile, nós temos, desde 1997, uma entidade de pesquisas ufológicas oficial, como temos no Uruguai há 40 anos. Então, há uma vocação para os países latinos de serem mais abertos à questão ufológica do que outros países, como, por exemplo, os europeus, que ainda conservam. Não tem nada. Aí não tem nada. Não tem nada. E assim, o governo se recusa a falar, não quer nem saber. Tem um canal de ufologia na Polônia. Um canal de ufologia na Polônia. Imagine você. Na Polônia inteira. Na Polônia inteira. Mas hoje isso vai acabar mudando daqui mais um pouco tempo. Porque nós tivemos uma reunião em Moscou, em outubro de 2018, em que se criou a World Coalition for Extraterrestrial Contact, a Coalizão Mundial para o Contato Extraterrestre, cujo nome depois, com novas adesões e decisões, mudou-se para International Coalition for Extraterrestrial Research, Coalizão Internacional para a Pesquisa Extraterrestre, ICER. Essa entidade reúne membros de 29 países
Eu sou coordenador para América Latina e Central, América do Sul e Central. O Tiago é o representante brasileiro, Tiago Tiquete, co-editor da revista UFO. E nós temos membros em 29 países de todos os continentes. E estamos sempre tendo mais adesões e mais adesões e mais adesões para formarmos um corpo de tal peso, com tal massa crítica, que nós possamos chegar à Organização das Nações Unidas e pedir, vai exigir bravura, isso vai exigir persistência, pedir a reabertura internacional da pesquisa dos discos voadores, que foi interrompida nos anos 70 por pressão dos Estados Unidos. Eles têm interesses demais, né? Vamos falar bem a verdade. Muitos interesses, principalmente interesses políticos e tecnológicos, né? Eu acho que muito mais tecnológicos, né, do que políticos. Eles querem toda a tecnologia do universo na mão deles e tudo que vier na frente eles vão derrubar para conseguir. Isso já tentava fazer Hitler e Mussolini. Verdade. Já tentavam derrubar UFOs para obter sua engenharia tecnologia. reversa. O sonho de Hitler era bater um disco voador. O senhor acha que ele não conseguiu? Todas aquelas histórias dele na Antártica. Eu acho que ele não conseguiu. Você acha que não? Nem as sociedades secretas que ele trabalhava com, a NANERB, Tully, o pessoal tudo investigando. Nem um contato, talvez não um UFO em si, mas um contato com alguma entidade alienígena? Avistamentos, sim, se deram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial com grande frequência, inclusive bem no palco de batalhas, né? O general Shoa, que foi um grande pioneiro da ufologia brasileira, ele dizia que as luzes que acompanhavam os aviões eram como sensores radiográficos para obter uma radiografia do estado psicológico dos pilotos, antes de eles despejarem as bombas e depois de despejarem as bombas. Esses eram os Foo Fighters, os lutadores fantasmas, que por não atacar os aviões dos aliados, os aliados pensavam que eram armas secretas deles. Por não atacarem os do eixo, pensavam que era a arma secreta deles. No final, todo mundo sentou-se à mesa, acabou a briga, e aquelas coisas de quem era de vocês? Não. Não. Sensacional. Não. Então, peraí, que de acha isso? O que eram aquelas coisas lá? Aí eles foram apelidados de Foo Fighters e a partir daí iniciou-se a pesquisa dos discos voadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, antes de 1947, antes de Kenneth Arnold, antes de caso Roswell, tá? Caso Roswell foi o incidente que provocou a política de acobertamento mundial. Porque quando os americanos viram que eles pesquisa, né? ali acidentado uma nave extraterrestre com alta tecnologia, com coisas como fibra óptica, por exemplo, em 1957, eles trancaram o assunto e passaram a ridicularizar os ufólogos, descredibilizar testemunhas, enfim, fazer de tudo para evitar... Virar chacota, né? Essa é a palavra. Fazer virar chacota. E por muito tempo, Jevaé, eu tive essa impressão. Entre a década de 80 e até o final dos anos 2000, né, 2010, 2012, eu tive essa impressão que a ideia era a ridicularização da ufologia. Sim, sempre foi. Até os anos 70, os anos 80. E nisso entrou a indústria cinematográfica americana, com programas que visavam dar medo às pessoas, para que elas não tratassem... O Arquivo X é um deles. O Arquivo X? Arquivo X ele tem uma face irônica, né? No início, principalmente, tudo é explicado. Agora, depois vieram outros programas interessantes, mas ainda nos anos 70 para 80, havia um programa que passava pela Rede Globo, logo depois do Fantástico, chamado Projeto UFO. E houve um outro chamado Os Invasores. Nossa, essa palavra é forte, né? É forte. E o trailer dela era
numa rua escura, totalmente cansado, um engenheiro vê uma conspiração, uma nave desce com seres dispostos a dominar a Terra. Uma coisa assim, uma coisa Era tudo pra assustar, com essas palavras. Dá para encontrar com as palavras exatas na internet. Então, o medo era o que reinava. As pessoas tinham medo Claro. disso. Até hoje tem, né? Hoje em dia, com o meu trabalho, o seu trabalho, mesmo a gente falando, as pessoas continuam, né, tendo bastante medo, principalmente daquilo que elas não conhecem, né? É o medo diante do desconhecido. O que é, afinal de contas, esse fenômeno? O que são essas naves? De onde vêm? Por que estão aqui? O que querem de nós? Nós não temos essas respostas, né? Muita gente pensa os ufólogos têm as respostas para tudo. Não temos. Nós não sabemos do que as máquinas são feitas. As pessoas que entram nas máquinas não veem rebite, não veem parafuso, não veem botão, não veem pessoas fio. Pessoas que são abduzidas, o senhor disse. Então, nós não sabemos como elas são produzidas, nós não temos a menor ideia da forma de propulsão dessas naves, se é antigravitacional, se é plasma, sei lá o quê. Nós não sabemos de onde vêm esses seres. E não importa se um ser chegar para alguém ou para você e falar, eu vim do planeta Carte. E daí? Que vai mudar na sua vida? O que isso muda? Onde fica o planeta Carte? Verdade, porque o nome do planeta deles é diferente para nós, né? Para nós é outro nome. Entende? Então, essas informações todas nós não temos. E por causa disso, Carol, que há também uma resistência do governo em tratar do assunto. Por quê? Se hoje, sei lá, o Joe Biden, que dizem que já está senil, se hoje, claro que ele recebeu um briefing sobre a existência dos discos voadores, como todos os presidentes americanos. Eles entram, chega uma junta militar e explica, olha, senhor, acontece isso, mostra filmes, etc e tal, mas o senhor não pode jamais tratar desse assunto publicamente. Mas se ele contrariar, se ele, meio louco, contrariar e falar, eu vou contar tudo que eu sei, discos voadores existem, posso te garantir que a próxima pergunta que vai ser feita será, desde quando vocês sabem disso? Desde 1947. E acabou para eles, né? E ia sobrar para eles. E com que direito vocês esconderam essa informação do mundo por 70 e tantos anos? Então, aí vai vir o resto. De onde eles vêm? Por que eles não param? Eles representam uma ameaça à Terra? Será que representam? Se eles se voltarem contra nós por alguma razão, eles são uma ameaça fortíssima. Sim, porque a gente não tem capacidade nem de entender o fenômeno, quem dirá de contra-atacar. Contra-atacar. Então, são questões que vão se somando e fazendo com que os militares fiquem quietos. Eu aprendi uma coisa entrevistando um monte de militares no Brasil, em toda a América Latina e nos Estados Unidos, que o pensamento militar com relação a qualquer coisa se nós não temos a resposta, nós não falamos a respeito. Porque é constrangedor. Eles não vão fazer uma admissão pública. Os discos voadores existem, isso e aquilo. Se eles não têm a resposta para o resto das questões que vão vir. É verdade. Simples assim. Agora, sobre a abdução, Givaer, você já tinha me contado no passado, mas a nossa entrevista a gente acabou perdendo a gravação. Mas várias pessoas do meu canal, elas acabam chegando ao canal justamente por causa dos vídeos que falam sobre abdução, porque a pessoa teve uma experiência e ela não consegue explicar. E aí vai pesquisando na internet, vai pesquisando, acaba chegando no canal. Então, por esse motivo, muitas pessoas que passam por experiências de abdução, elas acabam encontrando respostas, às vezes, para o que aconteceu com elas e tal. Das suas pesquisas todas, eu tenho certeza que você já investigou vários fenômenos de abdução. Inúmeros. Eu mesmo conheço pessoas da família que já tiveram casos de abdução. Então, de todos esses fenômenos que você investigou, eu acho que o que mais te transformou foi o que aconteceu com você, certo? Certo. Eu passei por uma experiência
ainda nos anos 80, que foi muito séria. Eu não costumo falar sobre isso, tem até um vídeo completo na internet em que eu escrevo isso num congresso de ufologia. Mas eu não costumo falar sobre isso em entrevistas, mas já que você tocou nesse assunto, ocorreu que eu tinha feito um ciclo de palestras em Teresina e na segunda-feira de manhã eu teria que pegar um avião para ir para Fortaleza fazer palestra lá também. E foi um clima muito tenso, porque havia um grupo dentro desse congresso de ufologia de Teresina. Na verdade, não era um congresso, era um ciclo de conferências em que eu fui o único expositor. E havia um pessoal ali desagregador, estava causando algumas interferências, atrapalhando, enfim. E aquilo foi me deixando chateado, porque o pessoal que fez o curso, que organizou o curso, é um pessoal muito esforçado, um pessoal muito, muito sério. E por isso eu dei umas respostas meio atravessadas para aquele pessoal. E falei muito. E falei sobre abdução, sobre coisas que eu nunca tinha pensado antes, que me vieram naquele momento como se fosse um download. Tanto que eu tive uma dor de cabeça horrorosa naquele momento. Eu tive que tomar 2 frasquinhos de Buscopan para passar um pouco da dor. Aí, acabada a conferência, acabado tudo, fomos jantar. A organizadora do evento, a Socorro Borges: menino, de onde que tu tirou tudo aquilo que tu falou? Que loucura, menino, não sei o que. Foi assim. Aí fomos dormir. Nós estávamos dormindo numa casa, todos na mesma casa. Chegamos com o carro, estacionamos, entramos nos quartos, dormimos. E no dia seguinte eu tinha que pegar o avião por volta das 8h30 da manhã. Então eu acordo cedo, é meu hábito também, sempre foi, e não consigo acordar ninguém de dentro da casa para me levar para o aeroporto. Mas eles estavam, tipo, desmaiados? Não, eu não conseguia acordá-los. Eu tentava, escuta, tem que ir para o aeroporto, e não conseguiram acordar. E quando finalmente conseguimos acordar 2 pessoas para irem comigo ao aeroporto, para me levar ao aeroporto, eu com as malas já na porta, o carro, que era um Chevette, estava com os 4 pneus arriados. E nós usamos o carro na noite anterior. Mesmo assim, o carro não estava completamente murcho, os pneus não estavam completamente murchos, mas estavam arriados. E nós fomos para o aeroporto. E na reta do aeroporto de Teresina, a gente vê um avião da antiga companhia VASP decolar. Eu chego no balcão, eu falei, vou para Fortaleza. E a moça fala, a atendente, o voo para Fortaleza acabou de sair. Mas ainda falta meia hora. Não, o piloto achou que estava bom e foi. Como assim? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu também não. Nem antes, nem depois. Tudo aquilo para eu ficar naquela noite, mais uma vez lá, e participar de um ritual com o pessoal do grupo. Um ritual que me abriu algumas... Tipo um Stargate? É um ritual de Umbanda. Tá, então não é um Stargate. Não é um Stargate, mas foi um ritual muito forte, muito bonito. Tá? Para quem tem preconceito contra isso, é uma religião como qualquer outra, inclusive uma religião criada no Brasil. E ali eu entendi algumas coisas. Abriram-se alguns canais, alguns portais, alguns buracos na minha cabeça, e eu entendi alguma coisa. Aí no dia seguinte deu tudo certo, todo mundo acordou para se despedir de mim, os pneus do carro estavam cheinhos, o avião saiu na hora certa e eu fui para Fortaleza para fazer a palestra. E chegando em Fortaleza, fiz a palestra, jantei e fui para um hotel dormir. E nessa noite eu estava ali dormindo num quarto com 3 beliches, estava eu sozinho no último beliche, que é onde pegava mais ar-condicionado. Eu tive o sonho de que eu estava dentro de uma nave bem baixa, assim, bem baixa.
deitado numa maca, com alguns seres ao meu lado, de um lado e de outro, e um ser humano aqui em cima de mim, um pouco mais alto do que eu estava, quase tocando no topo da nave. E ele, telepaticamente, me dando uma bela bronca. Mas uma bronca. Esses outros seres não eram humanos? Os outros eram greys. E tinham quantos? Eram vários, eram uns 3 aqui, 2 aqui, às vezes vinham. Os greys, você sabe, são robôs biológicos. Sim. São os que fazem o trabalho braçal. Trabalho sujo. O trabalho sujo. Quem que leva o abduzido para dentro da nave? É o grey. Se o abduzido se cagar no meio da nave, quem limpa? É o grey. Se o abduzido vomitar, quem limpa? É o grey. É sobra tudo para ele. É para isso. Mas as abduções são conduzidas por humanos, por seres com características humanas. Tipo, seriam os pleiadianos? Não sei de onde vem, não sei. Não, eu sei que não são das Pleiades, mas o estereótipo. O estereótipo humano nórdico. Pele branca, loiros, né? Cabelos bem cortados, bem aparados, né? E eles são aqueles que tranquilizam a vítima de abdução, passam a mão na cabeça, tiram as dores, essa coisa toda. Eles é que fazem a abdução. Enfim, isso é um resumo do resumo do resumo. Eu já assisti o seu vídeo sobre a abdução, que você conta inteiro. Eu vou deixar, inclusive, aqui abaixo na descrição, para quem quiser. E o que isso mudou na tua vida? Mudou alguma coisa? Você chegou a fazer uma regressão para ver se era sonho, se não era? Passei por 2 regressões, e nas regressões foi confirmado tudo aquilo que eu senti durante o que eu achava que fosse um sonho. Tudo foi confirmado. Foi realmente uma experiência intensa. Eu acredito que não foi a única que aconteceu comigo. Eu devo ter mais, porque, afinal, vamos ser sinceros, Carol, por que eu estou nessa vida há 50 anos? Exatamente. Por isso que eu perguntei da questão do professor de química, que largou para ser ufólogo. A minha primeira leitura na vida eram os deuses astronautas, quando eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu sou amigo do autor, do Erich von Däniken. Sou amigo de todas essas pessoas. Por que eu persigo esse objetivo, esse ideal com tanto empenho? Nossa, eu fico pensando, se eu tivesse sido professor de química, eu já estaria aposentado, ganhando bem, provavelmente um cientista talvez renomado, porque eu era uma pessoa que conhecia muito, muito de química orgânica, lia livros em inglês de química orgânica de 1.400 páginas. Em inglês é uma outra coisa que eu trouxe, não sei de onde. O senhor fala naturalmente. Eu aprendi a falar inglês sem estudar. Eu também. Somos dois. Somos dois. Temos uma identificação. Então, essa paixão por ufologia, ela vem de longe e ela nunca vai acabar. Eu nunca vou parar de fazer o que eu faço. Entende? Eu faço com obstinação. Congressos, eventos, cursos, lançamos a Academia Brasileira de Ufologia, está dando certo. Os professores que se submetem a fazer os cursos, eles recebem pelo seu trabalho, então a gente profissionalizou esse segmento. Os nossos eventos são de alta qualidade e de baixíssimo custo. Temos a revista UFO, que está aí indo para 40 anos, temos quase 60 livros publicados. É uma vida dedicada à ufologia e que vai continuar sendo dedicada à ufologia. Então, isso tudo para te dizer que tem que vir de algum lugar. Claro. Da onde que veio isso? Tem que vir de algum lugar. Sim. Tem que vir de alguma ligação com esses caras aí. O senhor acha que, de uma certa forma, igual aconteceu naquela palestra que o senhor estava dando, onde o senhor recebeu aquelas informações, já houveram outras situações onde você recebeu também informações que você não sabe de onde veio? Já aconteceram em várias circunstâncias. Entende? Quando eu falo sobre ufologia, eu me entrego de tal maneira que muita coisa vem naquele momento e se encaixa. E eu até penso, enquanto eu estou falando, olha, isso se encaixou naquilo. Isso é muito comum acontecer comigo, muito comum.
nas palestras que eu faço, o que eu fazia, porque ultimamente não tem palestra nenhuma mais, né? Tá complicado. A pandemia machucou duramente a ufologia. Nós não tivemos nenhum evento de ufologia em 18 meses. Nós tivemos 6 edições de revistas nesses 18 meses. Nossa, é pouquíssimo. Pouquíssimo. Estamos lutando para... Mas depois da pandemia, o senhor acha que aumentou o interesse pela ufologia? Porque eu percebo, de alguma forma, não sei explicar, que as pessoas estão querendo saber mais sobre. Estão querendo saber mais sobre. E qual é o espírito da academia? É um curso no último sábado de cada mês. O curso começa às 9 da manhã, tem intervalo às 10h30, vai até 12h30, começamos às 1h30 da tarde, com intervalo vai até o final. Cada curso é um tema. Então, por exemplo, o curso que vai acontecer no final desse mês é a pesquisa e as características dos agroglifos. Então, só vai se falar daquilo por um expert, que no caso é o co-editor da UFO, Tony Najar Kurovski. Ele vai falar daquilo ali. O último, nós tivemos um curso no começo do ano que foi Astronomia e Astrobiologia. As chances de encontrarmos mundos habitados no universo. Foi proferido pelo professor Alcides Cores, que é cientista. Altíssimo nível, mas que todos podem acessar. Entende? Porque os professores vão gradualmente nivelando todos para chegar no ponto que se quer. E quem quiser se inscrever no curso, como funciona? O site é academiadeufologia.com.br. Tá, vou deixar aparecendo aí na tela para o pessoal. academiadeufologia.com.br é bem simples, custa barato. A pessoa paga R$100 por um curso de 6 horas. Imagine você, custa uma meia dúzia de Coca-Cola. Aqui na Polônia a Coca-Cola é um pouquinho mais barata, mas mesmo assim dá. O meu e-mail, se você puder botar na tela, é ajgevaerd@ufo.com.br. Para que as pessoas que queiram mais informações sobre qualquer coisa de ufologia, a gente possa dar essas informações. Nós temos hoje uma rede muito grande no Brasil de seguidores. Nós temos mais de 50 grupos de WhatsApp. Tá? Então você põe aí milhares de pessoas. Nós temos 30 páginas e grupos de Facebook e de Instagram. Então, a gente, todo dia, nós temos um voluntário, que é o Cláudio Schroeder, lá do Rio Grande do Sul, que vasculha a internet, acha a notícia mais fresca, traduz para o português e publica no site. E aí nós temos uma equipe de voluntários que pega essas informações de uma forma simplificada e manda para todos esses grupos. E aí o pessoal fica sabendo em primeira mão. Isso mesmo. E à tarde o Cláudio faz a mesma coisa. E o pessoal, os administradores dos grupos fazem também a mesma coisa. Então, todos os dias, as pessoas têm 2 notas de significativa importância para ouvirem. Qualquer um pode participar dos grupos. Claro, isso é um serviço gratuito da revista UFO, que, por sinal, tem um site muito grande. Nosso site tem um volume que, às vezes, beira 25 mil visualizações por dia. É um site muito, muito grande, muito volumoso e todo de graça. Você pode entrar lá e acessar o que você quiser, entrevistas, fotos, imagens, vídeos, tudo de graça. Maravilha. Então aí o pessoal já pode acessar, eu vou deixar tudo aqui abaixo na descrição, bonitinho, como vocês fazem para entrar em contato com o Gevaerd. E ele é super solícito, viu? Eu mando mensagem, ele responde, então, né? É super solícito. Sempre que eu posso, eu estou respondendo mensagem. Aliás, eu passo boa parte do meu tempo respondendo mensagens. Maravilha. Nessa 1 hora que a gente ficou falando aqui, deve ter aparecido umas 20. Mas assim é a nossa vida, né? De blogueiros famosos da internet. Cada um na sua área. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu tenho mais algumas pessoas ilustres para trazer aqui neste canal. E então fiquem ligados aí nas notificações que qualquer hora pode aparecer uma entrevista aqui do canal com alguém muito interessante.
Inclusive, vocês estão me pedindo muito para conversar com o Hélio Couto, que é o criador da ressonância harmônica. E a ressonância harmônica, gente, é uma frequência alienígena. Então, eu tô querendo muito trazer ele aqui. Só que ele, uma pessoa muito ocupada, não conseguiu ainda responder a minha solicitação. Então, se vocês querem, por favor, comentem lá no Instagram dele e fala: Hélio, por favor, dá uma olhadinha na mensagem que a Carol Capel deixou pra vocês, que quem sabe eu consigo trazer Hélio Couto aqui pra vocês também. Esse foi mais um vídeo aqui do canal de entrevistas. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Muito obrigada, Gevaer, pelo seu tempo. Vou deixar todos os contatos dele aqui abaixo, bem como todas as informações que ele passou na entrevista aparecendo aí pra vocês, pra quem tiver interesse. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye.